Pais queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 30, verso 34 e 35. Quem achou, dê um amém bem gostoso. Amém. Amém. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas tomarás de peso igual. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Abra também em Apocalipse capítulo 5, verso 8. Logo que tomou o livro dos quatro, Apocalipse 5, 8. Quem achou, diga amém. O último livro da Bíblia, Apocalipse. A Maíla está no ai de mim. Os takes. Apocalipse 5, 8. E logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Baixa a sua cabeça. Pai, lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que tu possa ministrar sobre as nossas vidas. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da mensagem nesta manhã é dentro do título da igreja, marcando essa geração, é a oração que move a mão de Deus. A oração que move a mão de Deus. Como eu posso marcar essa geração? Através da oração, através da intercessão. Como eu posso marcar essa oração? Através da oração, através da intercessão. Muitas vezes na nossa vida nós gostaríamos que a nossa oração fosse respondida. Tem uma pessoa que eu conheço de longe, mas é como conhecesse de perto, e eu estou muito triste nesta manhã, porque morreu o pastor Beto, o metalúrgico que ia fazer a manutenção aqui, que eu já conhecia ele de nome, porque ele fez a coberta da igreja da presbítera Jerusa, toda de graça. Então são amigos que a gente escuta de ouvir falar, mas eu não conhecia ainda. Eu tinha falado com ele por telefone, e quando foi na segunda-feira ele ficou de vir aqui, e ele não veio. Eu ligava, telefone desligado, eu disse, não, deve ter havido alguma coisa, e depois eu fiquei sabendo que ele estava internado, e hoje o presbítero Alexandre, nosso presbítero, disse que infelizmente, ou felizmente, ele partiu para o Senhor. Ele pegou uma bactéria no sangue, estava com 20% de sangue só, o resto era água, e ele, essa madrugada, o pai o chamou, ele está com o Senhor Jesus. Fica dor, fica saudade, mas nós sabemos que era um homem de Deus, e que está com o Senhor agora, está nos braços do Pai, não tem mais dor, não tem mais luta, não tem mais tribulação, ele está com o Senhor. Então, é uma pessoa que eu nunca tinha visto ele, não tive tempo de conhecê-lo pessoalmente, só por telefone, mas eu sei que era um homem que tinha um coração voltado para a obra, uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus, e muitas pessoas falavam bem dele. Engraçado que parece que essas pessoas vão mais cedo, parece que essas pessoas, Deus quer perto delas, é algo especial, e às vezes a gente tem a vontade que a nossa oração funcionasse. Uma vez eu entrei no Frotinha de Parangaba, de Messejana. No Frotinha de Messejana eu fui visitar meu amigo Aquino. O Aquino tinha quebrado a clavícula num acidente de moto, tinha quebrado o ombro num acidente de moto. E eu fui visitar o Aquino, e quando eu cheguei lá, normalmente quando eu vou no hospital, eu saio visitando as outras camas. E eu vi um menino lá, ele estava com o braço quebrado em 3 cantos, ele tinha 8 anos de idade. Era a idade do Abner naquela época. E quando eu vi o menino, eu disse, o que você tem? Ele disse, não, eu estou com o braço quebrado em 3 cantos, e eu já estou aqui há 60 dias esperando uma cirurgia.
Eu disse dias. E eu orei por aquela criança. E a minha vontade era que Deus fizesse algo maravilhoso ali, um milagre. Mas aquilo não aconteceu. E quando eu vi que não tinha acontecido, eu peguei e estava filmando ele. Eu disse, eu vou filmar e eu vou levar para alguns amigos meus. Quando chegou 3 guardas municipais, ele disse, o senhor não pode filmar aqui, me deu o celular. Eu disse, eu não vou nem pegar meu celular se você for homem, porque essa criança aqui, está aqui, você é pai, ela está há 60 dias aqui. Ela está com o braço quebrado em 3 cantos. E se você pode até pegar meu celular, se você tomar de mim, porque eu não vou dar. Se você quiser pegar esse celular, você pega, mas eu vou levar essa filmagem para alguns amigos, para tentar ajudar essa criança. Você é pai, o senhor é pai, ele começou a chorar. Ele disse, senhor, o senhor guarda o celular e saia, porque eu não vou pegar o seu celular. Leve essa filmagem e ajude alguma criança. E ajude essa criança. Nós falamos com alguns amigos e nós conseguimos. No outro dia aquela criança foi transferida. Eu não sei se por causa da minha ajuda, mas eu creio que pela misericórdia de Deus. Mas nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Mas o inimigo é sujo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o inimigo é sujo. E ele tem estratégias para fazer com que a sua oração seja interrompida. Ele tem estratégias para fazer com que a sua oração barre, para que a sua oração não passe do teto. E nós vemos aqui, baseado na hermenêutica, tipo e antítipo. O que é isso, pastor? Vale, meu Deus, pastor, o que é isso? É de comer? Não, é hermenêutica, é a tipologia. Na tipologia, os tipos, eles se escondem no Antigo Testamento e eles vêm se revelar no Novo. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está passando, João Batista vê ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que era sacrificado. O Cordeiro que era sacrificado. O que é que acontecia com esse cordeiro? Ele era sangrado para que quando Deus olhasse para o altar, ele não visse os pecados do homem, ele visse só o sangue do inocente. Mas aquele sangue não purificava pecados, aquele sangue somente cobria pecados. E o Cordeiro de Deus que limpa o pecado é Jesus, que sangrou na cruz do Calvário. E quando o sangue dele bateu na terra, acabou o poder da morte e do inferno. Tipo e antítipo. O antítipo é sempre maior do que o tipo. Aqui nós vemos algo interessante. Em Êxodo 30, verso 34 e 35 diz, toma substâncias odoríferas, cada um de igual peso, e disso farás incenso, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. As substâncias eram estoraque, onica, galbo e sal. Era essa a substância do incenso. E nós vamos ver o que é o incenso. Quando queimava e subia aquela fumacinha. Não é para você ter incenso em casa. Você não precisa ter incenso, viu? Por favor, não vá nas casas de macumba comprar incenso. E não do pessoal do Hare Krishna. Não precisa daquilo. Diga aí, não precisa não, irmão. Mas aquele mesmo incenso é o símbolo de oração. Na Índia eles queimam muito incenso. Quando chega 4 horas da tarde, diz que o céu fica vermelho, amarelo e preto de incenso para os demônios, oração para os demônios. E aquele aroma é oração agradável aos demônios. Mas a Deus não precisa mais queimar incenso. Não precisa mais queimar incenso, porque nós vemos em Apocalipse 5:8 que o incenso é o que? Oração. Diga para a pessoa que está do seu lado, incenso é oração. Mas essa oração, ele tem algumas substâncias, algumas essências, alguns elementos que vão nos identificar como deve ser a nossa oração. Como deve ser a nossa oração. Primeira coisa, do incenso, eu vou de trás para frente no verso 35. Você pode abrir até a sua Bíblia em Êxodo capítulo 30, verso 34 e 35, que você vai olhar ali os itens de uma oração que move a mão de Deus. E nós podemos marcar esta geração através da oração. Diga para a pessoa que está do lado, ore por mim, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu outro lado, ore pelo pastor Wagner, pastor Armando, nós precisamos de oração. E ore pelo Habita em Mim, que está levando essa mensagem cantada
Precisamos orar. Agora, às vezes, a nossa oração não passa do teto. Às vezes, a nossa oração fica interrompida. É tão bom quando a gente ora e Deus responde. O Benjamin estava aterrorizando lá em casa, chorando, e é zangado. Puxou a família da mãe. Ele aterrorizado: filho, pelo amor de Deus, ora aqui para esse menino se aquietar. E eu já estava dormindo lá, cheguei assim mesmo. Aí botei a mão nele aqui: Jesus, abençoa Benjamin, dá um som de sono, que ele fique bem quietinho, retira toda a cólica, toda a dor. Aí ele dormiu. É bom, né? Aí eu disse: olha, bastou eu orar para eu dormir. Aí olhou para mim: eu passei a noite todinha orando. Tu vai dizer que foi só a tua oração, foi? Ele disse: para que tu pede para orar, né? Mas é tão bom, irmão, quando nossa oração é respondida. Mas o primeiro item, está no verso 35, é sal. Pergunta para a pessoa que está do lado: tu está salgado? Pergunta para a pessoa que está do seu outro lado: você está salgado? O que é o sal? O sal é santidade. Quando nós temos um pedaço de carne que a gente não tem geladeira, o que é que se faz? Salga. Porque o sal ele não decompõe. O sal ele tira a água dos alimentos e ele fica ali, não apodrece, ele conserva. O sal é santidade. 1 de Pedro 1,16 diz que nós devemos ser santos, porque santo é Deus nosso Pai. Amém? Então a santidade é muito importante para uma oração ser respondida. Uma pessoa que tem uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida esculhambada, uma vida desmantelada, não vai ter uma oração respondida toda hora. Tem horas que Deus responde pela misericórdia, tem horas que Deus responde pela graça. É misericordioso, também não é por nossos méritos, mas uma pessoa que anda buscando a Deus, uma pessoa que anda com a intimidade com Deus, procurando servir ao Senhor, mantendo o seu coração limpo, essa pessoa vai ter as orações mais respondidas, porque ela tem intimidade com o Senhor, porque ela anda perto de Deus. E a Bíblia diz: de santo, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, isso é sério. E eu quero dizer que pecado não é só adultério, não. Pecado não é só roubo e assassinato, não. Pecado é ter raiva dos outros. Pecado é ter mágoa, é ter rancor. E por isso que aqui e acolá, o pastor Sérgio Ribeiro, diz que o caminho para o céu é estreito. E aqui e acolá a gente pisa no pé um do outro, porque é estreito o caminho. E às vezes Satanás empurra o outro irmão, faquecitando: bora, bota ele para arengar contigo, bota ele para botar aquela foto na internet e fica mexendo. Diga aí para a pessoa: tem irmão arengueiro. Aqui não tem nenhum deles não, graças a Deus, né? Para quem está esse vídeo de longe, arengueira, que ele fica insultando, né? Irmão, olha, tem até uns pastores arengueira, é verdade. Tem uns pastores que vão na viagem, que tirando onda com as pessoas. Mas às vezes a pessoa dentro da tua casa, um familiar, faz uma coisa com você, e você diz: eu não mereço isso. Queridos, deixa de bobagem. Estão falando mal de mim, pastor, não fiz nada. Pastor, botaram para fora da empresa, eu não merecia ir para fora. Queridos, crucificaram a Jesus. E uma das últimas frases que ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O seu coração limpo, apesar das afrontas, das ataques, de falarem mal de você, de tramarem alguma coisa contra você, de te traírem, de te ultrajarem, de te atacarem, é um grande segredo para a sua oração ser respondida. Deus ama quando nós temos um coração limpo. Quando nós temos um coração que não tem mágoa de ninguém, quando não tem raiva de ninguém, com um coração quando você não fica lembrando daquelas coisas, e aquilo ali fica atravancando a tua oração. Então, santidade. Quando nós procuramos nos separar para Deus, quando nós procuramos nos santificar para Deus, quando nós procuramos ter o nosso coração limpo, a nossa oração começa a ser respondida. Um coração limpo, ele garante um acesso ao trono de Deus. Um coração limpo de pecado, um coração limpo de mágoa, um coração como um de criança.
Lá na casa da minha mãe, eu vejo muito duas peças muito boas, que eu aprendo muito com elas, é a Lívia e a Maria Clara. Gente, elas se amam. É um amor tão bonito, mas elas brigam tanto. E eu acho tão interessante a maneira da Maria Clara falar com a Lívia, que ela chega para a Lívia assim, ela bota as mãos desse, calma, Lívia! Calma, Lívia! E elas brigam, mas quando elas se separam, cadê a Livinha, cadê a Cacá? Assim um coração de criança. Tem umas crianças aqui, que já estão bem velhinhas, e são tão arengueiras, mas é tão bom estar perto delas. É assim que tem que ser o nosso coração. Santidade, coração limpo. Não deixa Satanás colocar raiva nenhuma no teu coração, mágoa nenhuma no teu coração. E como é que eu faço, pastor? Diga para a pessoa que está do seu lado, perdoe. Diga com mais forte, perdoe, meu irmão. Diga para a pessoa que está na sua frente, perdoe, meu irmão. Santidade, então a santidade é o primeiro item, mas quando nós começamos a se santificar, quando nós começamos a nos separar, quando nós começamos a procurar ser diferente, você sabe o que é que acontece? Começa a vir as perseguições. Se você se separar para Deus, vão dizer, olha aí o santarrão, olha aí, só quer ser santa, uma bicha dessa, já foi para as baladas tudinho, já foi até o chão e agora está querendo ser santa. Irmãos, começa a perseguição. Se você se separar para Deus, é perseguição no trabalho, é perseguição na igreja, é perseguição dentro de casa, é perseguição em tudo quanto é canto. Quando eu estava buscando ser cheio do Espírito Santo, no começo da minha fé, o pastor da minha irmã mandou um recado para mim, dizendo, não desista, porque é tanta luta, tanta tribulação. Agora eu quero dizer uma coisa para você, não desista, querido, porque há um propósito de Deus, porque quando a gente se santifica, as lutas vêm atrás, e vem um segundo item, que é o gálbano, que são folhas de junco, torcidas e quebradas. O junco é que parece um caniço, que dá na beira dos lagos, eles torcem aquilo ali e tiram o gálbano. Assim é a vida da pessoa que se santifica para Deus. As lutas começam a te quebrar, as tribulações começam a te quebrar, mas tem um propósito, porque no Salmo 51, verso 17 diz o seguinte: uma coisa não desprezarás, ó Deus, um coração compungido e quebrantado não desprezarás. Tiago 4,6 diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, quando está tudo bem, quando está sobrando dinheiro, quando está vendendo muito CD, muito DVD, as ofertas tão boas, o coração da gente fica desse jeito assim: Jesus, cheguei, Jesus, me levantei para orar. Agora quando a luta está grande, quando tem enfermidade na família, quando o menino está doente, quando aconteceu alguma coisa errada, o carro quebra, meu irmão, a gente se derrama na presença de Deus, a gente fica tão humildezinho. Às vezes ele não está entendendo que quando a gente, pastor, eu comecei a buscar a Deus, a Peu está comendo esmola, pastor, eu comecei a buscar a Deus, o negócio está quebrando, é tudo. E queridos, é propósito de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando está tudo muito bem, a gente chega no culto de oração, é Jesus, cheguei, Jesus, me levantei. Agora quando a luta está grande, a gente chega no culto de oração, mal entra na porta da igreja, estão nem cantando nada, não estão nem falando nada, a gente já vai logo chorando. Vai orar em casa, dobra o joelho na cama de noite, fica, e só o catarro escorrendo. Galva, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quebrantamento. Tem gente que precisa ser humilde, tem gente que precisa descer a casa do oleiro, tem gente que para ser abençoado está precisando se humilhar, tem gente que não aprende que só é crente quando está na bênção, quando tem uma dificuldade fica logo todo magoado. Mas tem gente que não pode ser abençoado, só é crente na pé. Nós, como o apóstolo Paulo falou, nós devemos aprender a ser honrados e aprender a ser humilhados, aprender a estar na bênção e aprender a estar na humilhação. Então primeiro item, santificação, sal, depois quebrantamento, gálbano, e esse gálbano vai produzir algo interessante, que é o terceiro item, onica, onixa em algumas traduções,
João 4:24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espontaneidade. Deus não quer aquela oração, Jesus poderoso. Aí faz uma voz assim, excelso, magnânimo. O que é isso, pastor? Não sei não, mas é bonito. Rita! Você dá bom dia para a pessoa e a pessoa, ripa, lá. Não, gente. Deus quer a espontaneidade da gente. Deus quer uma oração não baseada no Marco Feliciano, no Silas Malafaia. Deus quer uma oração que sai do teu coração, da tua boca, da tua vida, do que está dentro de você. Primeiro item, santidade, que quando a gente se santifica, começa a vir as lutas, as tribulações, para nos quebrantar, que é o gálbado, folha de juco torcidas e quebradas, e depois vem a onixa, resina do cedro do sul da Síria. Espontaneamente do cedro, parecida com a resina do cajueiro, essa resina é espontânea, assim como devem ser as nossas orações. Deus não quer oração forçada, Deus não quer oração decorada, Deus não quer oração planejada. Eu vou impressionar a Deus. Querido, você não impressiona a Deus. Não adianta você querer, eu vou ensaiar bastante para dar esse hino para Deus e tudo, amém. Você ensaia bastante, mas Deus quer aquilo, às vezes que é espontâneo, que sai do fundo do seu coração. Às vezes o louvorzinho da irmã lá do lado Torre de Melo é muito mais aceito que muitos grupos bem afinados ali, irmãos, uma vez eu fui para uma igreja, Henrique, o louvor era tão top que eu estava com medo de cantar para não atrapalhar, querido. Eu disse, vale meu Deus, não vou nem mexer aqui. Era tudo cronometrado. Era tal, um reloginho, disse, meu Deus, que cor perfeita. Mas eu não estava à vontade para adorar, vontade para glorificar, falar em língua, gritar, não era intimidado da perfeição da coisa. Irmãos, Deus quer espontaneidade. Às vezes as pessoas não entendem que tem uns irmãos meio esquisitos. Deus não está preocupado com isso não. Tem gente que está preocupado com a vida dos outros, que tem uns irmãos que na hora da adoração fica tão empolgado que fica fazendo assim. Aí tem outros que fazem. Aí tem outros que... Mas diga aí para a pessoa, deixa o irmão adorar, querido. É dele, querido. Aprenda a viver a sua adoração. Pastor, isso é muito esquisito. O irmão chora, baba, cai no chão. Deixa ele, querido. Você está com inveja. Se Deus está fazendo isso, mas isso é muita emoção, querido. O Espírito Santo emociona. Uma vez a adoração estava tão tremenda, que ficou um irmão ali, olhando para aquela parede ali, ele cara com a parede assim, e ele adorava. Ele perdeu a noção do espaço, ele não sabia mais para onde ele estava. E ele ficou desse jeito aqui, ó. Ele estava ali, ele começou a adorar, pastor Armando, ele adorando aqui, e tal, e daqui a pouco ele estava desse jeito assim. E o vale vai entrar na parede. Ele entrou na dimensão da adoração. Quando a gente entra na dimensão da adoração, a gente esquece todo mundo que está aqui. Não tem mais ninguém, é só gente de Deus. Não tem grupo de louvor, não tem Habita em Mim, não tem pastor Wagner, não tem ninguém. A pessoa não está mais ligando para ninguém. Eu estava buscando um dom, era o dom de línguas. E eu cheguei na faculdade de teologia, e não tinha aula, eu fui para a igreja lá no centro. E eu, na hora do louvor, estava tendo um louvor lá. E começou a vir as línguas na minha mente. Eu, seminarista, como todo seminarista que se preza, né? Eles olham da mente, da carne. E vi as línguas na minha mente. E eles da carne. Quando eu menos percebi, a minha boca estava falando aquelas línguas. Bem de leve assim, eu comecei a falar em línguas. Aí eu disse, vixe, aí, da carne. Irmãos,
Daqui a pouco eu não estava mais falando em língua. Eu estava gritando em língua, pulando, feito uma pipoca. E tinha terminado o louvor lá e eu já estava atrapalhando o culto, desse jeito assim. E eu falando em língua, e eu pulando. Aí eu lembrei da mamãe, disse, rapaz, eu vou falar para minha mãe. Eu fiquei tão alegre, irmãos, olha, o Espírito Santo ele não tira o controle de ninguém, mas eu estava tão alegre com aquilo, foi uma felicidade tão grande dentro de mim, que eu peguei minha bolsa, e eu saí no meio da rua, correndo para ir para casa, para contar para a mãe, e eu não percebi que eu estava falando em língua no meio da rua. Aí quando eu me toquei que eu estava falando em língua no meu rua, eu parei, aí eu cheguei para a mãe, mãe, ela disse, que foi? Mãe, eu falei em línguas. Foi mesmo, como foi? Eu contei. Aí ela chegou e disse, pois fala aí agora. Eu disse, não mãe, não é assim não, tenha calma. Mas é espontâneo, querido. Tem gente querendo produzir o mover do Espírito. Tem gente querendo produzir o mover de Deus. Olha, irmãos, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E quando nós adoramos a Deus, amados, quando a gente entramos na dimensão da adoração, vai acontecer coisas maravilhosas e espontâneas. Não se atrai a presença de Deus com a emoção. A presença de Deus que emociona. Não adianta você produzir emoção para ter a presença de Deus. Você não vai ter isso. Ah, no culto tal teve isso, vai ter agora todo culto tal. Não vai. É Deus que faz. Agora você tem que ser espontâneo. E quando a gente santifica, que as lutas vêm, que a gente está bem quebradinho, bem humildezinho, aí a oração sai bem espontânea. E vem a última. O estoraque, substância retirada de um caranguejo vermelho, no fundo do mar vermelho. Joel 2,13. Rasgai os vossos corações e nas vossas vestes. Quando esse processo acontece de santificação, quebrantamento, espontaneidade, começa a sair coisa de você que você nem imagina. Você começa a abrir seu coração, você começa a ter transparência, você começa a mudar a sua alma, você começa a mudar a sua vida, você começa a admitir coisas que estão no fundo do seu coração, que está atrapalhando a tua vida, que você não tem coragem de admitir. Por quê? Porque você não entrou na dimensão da oração. Mas quando você entra nessa dimensão aqui, você começa a admitir que você tem inveja, que você tem ciúmes, que você não perdoou, que você tem mágoa. Você começa a rasgar o seu coração. Deus não quer gente aqui, quando fazia no Antigo Testamento, que virou uma coisa litúrgica, rasgava as vestes e dava um grito. Irmão, tem gente que é mais escandaloso, que grita, que chora, que baba. Mas tem gente que fica caladinho e ele está com a mesma adoração que aquele que está mais extravagante está. Você não precisa imitar ninguém, você tem que ser você. Agora o que Deus quer é o fundo do teu coração, Ele quer que abra o teu coração. Todos nós vamos ter um momento que nós vamos precisar orar. Que nós vamos querer um milagre acontecendo, que nós vamos querer uma causa resolvida. Mas a gente vive uma vida longe de Deus, uma vida longe da dimensão da adoração. Irmão, não sei o que você passou na sua vida, mas eu quero lhe dizer que você tem que limpar o teu coração, que você tem que ter santidade, que você tem uma vida santa, que você tem que ser uma pessoa humilde, quebrantada, que você tem que ser uma pessoa espontânea. E espontaneidade não significa desaforo, não, eu sou assim mesmo. Não, irmão. Você tem que ser humilde. E você tem que admitir, eu tenho erros, eu tenho falhas, mas eu estou buscando a Deus. E que você tem que abrir o teu coração para Deus. Você tem que abrir o teu coração, rasgar o teu coração e não tuas vestes. Você tem que tirar o que está fundo da tua alma. Essa é a oração que move a mão de Deus, e nós podemos marcar essa geração. Se a gente for uma igreja que ore, se a gente for uma igreja que interceda, se a gente for uma igreja que tem uma oração santa, não uma oração bonita, cheia de palavras bonitas, mas uma igreja que tenha essa oração santa, quebrantada, humilde, espontânea e profunda, que sai do fundo da tua alma. Uma oração santa não joga macumba, gospel em ninguém.
Senhor fecha a porta, que ele quebra a perna. Não, irmão. A Bíblia diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Isso é santidade, amém? Como nós podemos marcar esta geração? Com oração. Fique de pé agora. Baixe a sua cabeça.